Olá, seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é o ouvido musical. E eu já vou começar respondendo uma pergunta que eu sempre ouço de alunos, de amigos, que é o seguinte: professor, precisa ter ouvido absoluto para ter um bom ouvido musical? E a resposta é não, não é necessário ter ouvido absoluto. O ouvido absoluto, na verdade, é algo que foi desenvolvido um dia. Mesmo aquelas pessoas que já nascem com a vocação a ter um ouvido absoluto, foram estimuladas quando criança. Veio de algum lugar esse ouvido absoluto, na verdade. Apesar de muitos acreditarem que é um dom divino que veio gratuitamente, mas não. É uma vocação que foi desenvolvida cedo. Então é possível sim ter um ótimo ouvido musical sem ter ouvido absoluto, tá bom? É o que a gente chama de ouvido relativo. Por que relativo? Porque a gente vai criar relações entre os sons. E a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é a seguinte: ouçam música instrumental. Porque na maioria das vezes a gente escuta músicas que contêm letras, né? Porque a letra é bacana, né? É uma coisa legal da gente ouvir, entender o que o compositor quis dizer. Só que na hora de estudar o ouvido, a letra ela pode dar uma atrapalhada nesse processo. Ela pode dar uma desconcentrada, né? Nesse processo de ouvir os sons. Então essa é a primeira dica que eu dou, tá? Ouçam música instrumental. A segunda é a mais importante de todas e ela deve fazer parte de todo o processo daqui para frente. Ela faz parte de todas as outras dicas, que é cante as notas. O que a gente precisa? Conseguir cantar as notas pelo menos dentro de uma oitava, tá bom? Com a afinação correta, tá certo? Para o estudo musical dar certo, para a gente conseguir cantar e sentir a sensação que essas notas nos emitem, né? Porque o que é o estudo do ouvido? Ele é a ciência do som, ele é a ciência de o que o som promove de emoção na gente, né? Então, basicamente é isso. A segunda dica, cante as notas isoladas, cante as notas das músicas que vocês gostam. E vai começar a ficar cada vez mais claro a partir de agora, da terceira dica. Vocês vão começar a entender um pouco melhor exatamente o que você deve cantar, tá? E a terceira dica que eu tenho para dar para vocês é estudem intervalos, a sonoridade de cada intervalo, né? Claro, a nomenclatura, primeiramente, vamos conhecer, né, o que é uma terça maior, o que é uma segunda maior, o que é uma sétima menor, o que é uma quinta diminuta. A nomenclatura é importante. A nomenclatura é importante para a gente conhecer, para a gente dar nome aos bois, né? Dar nome às notas. Porém, se a gente não canta isso, fica só no imaginar. Ah, tá, é uma terça maior. Tá, mas como que eu vou chegar nessa terça maior? Toda vez eu vou ter que depender de ir lá no meu instrumento, fazer pará, tará, ir lá e ter que tocar para ouvir essa terça maior? Não é necessário, tá? Desde que a gente mapeie as notas, né? A escadinha sonora ali na escala, né? Os acordes, tá bom? A quarta dica que eu tenho para dar para vocês é uma dica também matadora, que é a seguinte: ouça com atenção e cante a linha do baixo. Quando eu digo baixo, não precisa ser necessariamente um instrumento contrabaixo. Eu estou falando de quê, afinal? Eu estou falando da fundamental, que vem a ser o que essa fundamental? A fundamental é a nota mais grave de cada acorde, tá bom? É assim que a gente chama na música. Veja bem, não é tônica. Existe uma diferença entre tônica e fundamental. O que nos interessa aqui é a fundamental, a nota mais grave, que na maioria das vezes, né, na música popular, vai ser a tônica, né? Para o acorde ter aquela estabilidade, né? Para ficar aquela sonoridade bem estável, fácil de reconhecer. Olha, eu saí de tal grau, fui para um outro grau, tá bom? Então cante a linha do baixo, tá? Então, mas é uma música só de piano. Então cante a nota mais grave aqui da mão esquerda, que é a nota fundamental de cada acorde.
beleza? Isso é importantíssimo cantar, que a gente vai começando a mapear e a entender como o baixo é importante na questão de nos mostrar a harmonia da música. Olha, caminhou que vai pro 4, que vai pro 5, que volta pro 1, né? Então assim, a gente começa a mapear a harmonia, o campo harmônico através das notas fundamentais, tá bom? Que geralmente vão ser tocadas por um contrabaixo mesmo, tá? Até porque essa é a função do instrumento, né, dentro da música. Outra coisa muito importante é estude as escalas. E quando eu falo estude, adivinha o que vem junto? Cantar, né? Quando se trata de ouvido, a gente precisa cantar. Gente, não adianta eu querer desenvolver o meu ouvido se eu ficar só lá na teoria, só no papel, só no instrumento. Eu preciso cantar, entender a distância, entender como que funciona a escadinha, né, das escalas, tá bom? Então assim, pega uma escala maior, canta várias vezes, toca no instrumento, depois canta. Depois que você memorizou a sonoridade, deixa o instrumento de lado e continua cantando, tá? Continua cantando a mesma escala, depois você vai pegar outra tônica, né? No caso, outra referência, toca a escala maior de novo, canta ela. Bom, aí você vai pegando outras referências e vai cantando, tá? Pode ser com parará, pode ser com i, pode ser com nome de nota. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e essa foi a forma que eu aprendi, né? E eu acho bem eficaz, é a gente colocar números também, tá? A gente pode colocar números nessa escala. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 1, tá bom? E assim, aos pouquinhos, ir melhorando essa afinação e melhorando o ouvido, tá certo? Última dica, na verdade eu poderia dar outras milhões e milhões de dicas, né? Porque como eu falei, a ciência do som, né? Ela explora tudo isso, a escadinha sonora, como isso pode mexer com as nossas emoções, né? Na verdade, esse é o estudo do ouvido, né? Entender a emoção que pode gerar um acorde tenso, né? Uma tonalidade menor para uma maior, as diferenças dessas relações intervalares aí, tá bom? E a última dica, ela tem muito a ver com isso. Qual que é a última dica que eu tenho para dar no vídeo de hoje? Estude funções harmônicas. Quando a gente vai mapear as notas, os acordes principalmente, né? Quando a gente vai cantar uma melodia, a gente precisa se atentar ali à última nota da melodia e entender o que aquela frase nos disse, né? Entender o que aquela cadência harmônica no final falou, né? Porque o final é mais importante do que o começo, né? No sentido de ouvir, né? No sentido da sensação. É muito mais importante eu saber se eu terminei numa nota consonante, uma nota estável, uma nota que me traz essa sensação de repouso, de estabilidade, ou se eu terminei numa nota mais tensa, numa nota mais suspensa, numa nota mais pendurada. A gente pode criar vários termos, né? Mas a ideia é essa, de suspensão, de tensão, né? E o estudo das funções harmônicas é justamente esse. Entender essa relação entre tensão e relaxamento, né? Entre consonância e dissonância, né? Entre suspensão ali e a resolução, o repouso. Tem vários termos que a gente pode usar e é um assunto, né, onde a gente já começa a entrar mais na ciência do som mesmo, né? Como que o som ele interfere ali nas nossas emoções e como que a gente pode usar isso a nosso favor na hora de estudar música, tá bom? Na hora de estudar sonoridades. Como eu disse, poderia dar outras milhões de dicas, mas eu tenho certeza que se vocês estudarem esses assuntos que eu falei desde o início, né? Ouvir música instrumental, cantar e enfim, todas as outras dicas, estudar intervalos, estudar escalas, cantar a linha do baixo, tudo isso somado, um exercício ao outro, vai se somando ao outro, a gente vai começando a mapear essas sonoridades aí, tá bom? Então essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Clica no joinha e segue lá se você gostou, compartilha com os amigos. Muito obrigado